Possa abençoar cada um de vocês. Vamos lá. A pergunta que o irmão Lucas fez, sensacional. Um tema muito vasto que um dia seria pouco para que nós possamos entender de forma profunda, mas vou tentar fazer uma sintetizada para que a gente possa ter um entendimento pleno e diferente sobre essa questão. Vamos lá. Fazendo um paralelo aqui entre Jesus e Paulo, Jesus no capítulo 15 de João e Paulo no capítulo 5 de Gálatas, nós vamos entender que Paulo ele está falando do fruto do Espírito, e esse é um Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito de Deus, e nós darmos fruto. Então, Paulo ele está dizendo do fruto que eu recebo, e Jesus ele está dizendo do fruto que eu dou. Só que ambos aqui vão usar a mesma palavra, que no original grego, essa palavra tem sua origem em karpos, que traduzida para o português é maduração. Em uma interpretação bíblica, nós entendemos em um conceito de maturidade, algo progressivo que alcançamos diante de Deus. Então nós vamos entender Paulo ele dizendo, mas olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é algo que eu recebo de Deus e eu vou amadurecendo com isso, e conforme eu recebo de Deus em mim, eu produzo então para fora. Esse é o fruto que Jesus ele está dizendo. Olha, vocês recebem do Pai como amadurecimento, amor. Então, em amor vocês estão amadurecidos, em alegria vocês estão amadurecidos, em paz, em longanimidade. Conforme vocês vão amadurecendo em Deus, vocês têm que produzir isso para fora. Vão e dê fruto em amor, vão e dão fruto em alegria, vão e dão fruto em paz. Porque esses que dão esses frutos, meu Pai limpa. Para quê? Para que possam ir e dar mais fruto. É o que Jesus ele está dizendo. Mas se a gente entendermos que também o fruto, nós falamos aqui em um quesito literal, né? O conceito da palavra usada, e agora nós vamos usar o conceito de objeto de consumo. Porque o fruto como objeto de consumo, como algo de consumir, ele tem duas finalidades muito importantes, e Paulo, tanto Paulo quanto Jesus, eles visavam essa finalidade do fruto, que a primeira finalidade que o fruto tem é de preservar a semente. E por quê? Porque preservando essa semente, então, baseado nessa semente, vão nascer mais árvores e nisso vão dar mais frutos. E a segunda finalidade do fruto é alimentar. Então, primeiro eu preservo a semente do evangelho e depois eu alimento. Em um conceito progressivo, eu tenho essa semente da parte de Deus e depois que eu sou alimentado, então eu começo a germinar. Isso é algo muito interessante para nós, e dentro desse conceito, em uma interpretação exegésica, nós vamos entender o quê? Que Cristo ele estava nos mostrando que depois desse ensinamento de Paulo, nós iremos ser alimentados, preservados, amadurecidos, e agora nós vamos plantar também. E depois do nosso amadurecimento, nós iremos plantar, cultivar, e essas outras árvores darão também os seus frutos. Isso é muito interessante porque Paulo ele vai tratar em todo o capítulo 5 de Gálatas essa questão da obra da carne, de se vangloriar na obra da lei, em se vangloriar em quem
em seus feitos e tal, e ele vai trazer essa confiança, esse amadurecimento no Espírito de Deus. Paulo ele começa dizendo no versículo 16 do capítulo 15, do capítulo 5 de Gálatas, dizendo, porém andai no Espírito, e quando vocês andam no Espírito, vocês de forma alguma vão satisfazer a vontade da carne. O segredo não é lutar para não fazer a obra da carne, o segredo é andar no Espírito, porque quando eu ando no Espírito, automaticamente eu deixo de fazer a obra da carne. E isso é muito interessante, esse paralelo que Paulo ele vai usar, porque usando aqui de forma bem sintetizada em uma interpretação bíblica, a palavra obra aqui, obra da carne, nós vamos entender mais como feito instantâneo. Então, o que é a obra da carne? Um feito instantâneo. Mas o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito, para ter fruto, precisa cultivar, adubar, precisa ter todo um processo de agricultura para depois vir o fruto. Então é algo progressivo, é algo que eu vou crescendo, é um amadurecimento. Então, toda vez que eu me dedico, toda vez que eu foco, toda vez que eu adubo, toda vez que eu rego, toda vez que eu cultivo a minha árvore em Deus, então eu vou amadurecendo o meu fruto, preservo a semente do evangelho e alimento outras pessoas como eu sou alimentado pelo Espírito, cultivado pelo Espírito, adubado pelo Espírito. Da mesma forma eu tenho que fazer com a semente que está plantada dentro de mim, germinar outras árvores, outras sementes, para que possa dar mais frutos em pró do Evangelho. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Uma boa tarde a todos.